Abra sua Bíblia no livro de Gálatas. Livro de Gálatas. Esse livro tão maravilhoso da palavra de Deus, livro de Gálatas. Eu gostaria de finalizar hoje essa série de mensagens intitulada Cristo vive em mim. Como nós vimos, essa expressão mais poderosa, uma das expressões mais poderosas da Bíblia. Há tanta graça, tanta verdade de Deus nessa expressão do capítulo 2 do livro de Gálatas, o versículo 19 e 20. Gálatas 2, 19 e 20. E hoje eu gostaria de meditar com você sobre como o Espírito Santo me transforma, nos transforma, como Deus opera de maneira maravilhosa. Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20. Eu gostaria que você mantivesse sua Bíblia aberta nesse livro, porque eu gostaria de transitar com você ali no capítulo 5 e também no capítulo 6, desse mesmo livro de Gálatas. Diz assim: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Maravilhoso o texto. Talvez você tenha ouvido ou visto alguma notícia nas redes sociais ou na internet sobre aquele avivamento que começou lá na Universidade de Asbury, nos Estados Unidos. Começou lá, sempre tem um devocional, um culto, várias vezes por semana, pela manhã. E como corriqueiramente acontece, como todo dia acontece praticamente, tomaram lá um momento de adoração, de oração, né? E os alunos estão lá na capela ouvindo aquela ministração, e aquele irmão em Cristo compartilha um texto sagrado do livro de Romanos, no capítulo 12, falando sobre a graça de Deus, sobre o amor de Deus, um ponto muito simples, muito tranquilo. E dali em diante, esse culto já tem 2 semanas, praticamente. Ele não acabou. Ele começou há praticamente 2 semanas atrás. E as pessoas começaram, depois daquela ministração, a orar. E o quebrantamento de Deus, a graça de Deus envolveu aquele povo que estava ali. Aqueles jovens são estudantes universitários, 20 e poucos anos ali. E eles começaram a orar. E Deus começou a derramar a sua graça, seu amor sobre suas vidas. E ali, daqui a pouco, alguém começa a abrir seu coração, e um compartilha uma necessidade, o outro confessa um pecado, e depois mais adoração, mais compartilhar das Escrituras, e aí mais gente vai chegando, e aquele culto passa 1 hora, 2, 5, 10 horas, e não acaba aquele negócio. E aí, então, os alunos da universidade começam a saber que o culto não acabou, que aquele devocional da manhã parou, né? E aí começa a chegar gente, os que vão chegando, vão sendo tomados pela presença amorosa, graciosa do nosso Deus. E aí, então, o povo começa a chorar, e cantar, e adorar a Deus, e confessar pecado, enfim, algo tão bonito, irmão, como em todo avivamento acontece. E de fato, irmãos, o avivamento começa quando nascemos de novo. É aí que o avivamento ele toma forma em nossa vida. Quando nós nascemos de novo, quando esse encontro maravilhoso com Cristo Jesus, como Paulo disse aqui, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Essa é a experiência mais poderosa que um ser humano pode ter na sua vida. Nós vivemos no mundo da experiência, na busca incessante, contínua
cada vez mais carregadas de emoção, com uma carga emocional cada vez mais profunda, intensa, em busca desse experiencialismo. E o nosso texto nos diz que essa experiência, Paulo vai falar da sua própria experiência, que Cristo agora vive nele, e esse avivamento começa, essa vida, avivar é trazer vida onde não há. Avivamento é isso, onde não há vida, então ali inicia-se a vida de Deus, naquela pessoa ou naquele grupo que ali está. Isso é avivamento. O avivamento é pessoal. Você não tinha vida, como Paulo diz em Efésios capítulo 2, Ele, Deus, nos deu vida quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Isso é avivamento. O avivamento começa na conversão. Não deveríamos buscar o avivamento, porque o avivamento é algo que deveria acontecer a partir do novo nascimento, da vida de Deus em nós. Mas infelizmente, por causa da nossa constituição, dessa luta do pecado, da carne e da nossa própria fraqueza, nós temos que buscar o avivamento de Deus. E você deve lembrar talvez de orações que você tenha feito em busca do avivamento. Eu lembro, quando eu era novo convertido, eu pedia tanto a Deus: Deus, traz um avivamento sobre mim, derrama a tua glória, a tua vida em mim. E depois que passei ao ministério pastoral, comecei a orar: então Deus, traz um avivamento sobre a sua igreja, derrama a sua vida sobre seu povo. É uma vida extraordinária, essa vida onde a presença de Deus, onde a glória de Deus é derramada sobre nós de uma maneira tão poderosa, tão doce, tão maravilhosa. E essa vida acontece por causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por causa da sua graça, é por causa do seu amor, é por causa do que Cristo é, e por causa do que Cristo fez naquela cruz, é que a vida de Deus vem a nós, pelo seu Espírito. Todos nós nascemos uma primeira vez, e todos nós, quando nascemos a primeira vez, nascemos mortos no pecado. Mas o avivamento é quando nós nascemos em Cristo Jesus, e quando nós nascemos livres em Cristo Jesus, nascemos para Deus, nascemos para desfrutar a vida de Deus pelo seu Espírito que em nós habita. E por causa do que Cristo é e fez, o Espírito Santo traz a nós a vida do próprio Cristo, para que possamos viver esse relacionamento com Deus. Logo, já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. A mesma vida de Cristo agora em mim, a mesma vida que Cristo viveu em minha vida. Isso é avivamento. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. E Ele nos liberta, Ele nos faz nascer para amar a Deus. Por isso que no capítulo 4 do livro de Gálatas, no versículo 6, Paulo vai dizer: e porque sois filhos de Deus, isso é porque você nasceu de novo, porque o Espírito de Deus habita em você. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, para que clamemos: Abba, Pai. O mesmo Espírito que habita em Jesus agora é derramado sobre os filhos de Deus, para que tenhamos a mesma comunhão com Deus. Transitar no mundo de lutas, no mundo de dificuldades, no mundo que tem sofrimento, no mundo que tem luto. Transitar nesse mundo, viver na carne, como Paulo diz, viver nesse corpo, por meio da graça de Deus, viver cheio do Espírito, viver desfrutando desse amor maravilhoso de Deus em nós. Isso é avivamento.
Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Eu estava conversando essa semana com um homem. Ele tinha tentado suicídio. E eu fui visitá-lo. Ele me ligou e pediu: pastor, eu preciso conversar com você. E aí imediatamente ele me explicou o que tinha acontecido. Eu corri até ele. E do que ele me ligou até o momento de encontrarmos um ao outro, uma meia hora. E aí conversei com aquele rapaz, a primeira vez que eu encontrava pessoalmente, e ele abriu o coração dele, disse das lutas, dos problemas, da desesperança dele, que ele estava enfrentando. Quantas pessoas passando dor, quantas pessoas passando sofrimento, quantas pessoas sem esperança alguma, transitando nesta vida. E eu disse para aquele jovem, eu disse para aquele rapaz, eu falei: olha o que Deus quer para você. E ele disse: sabe, eu sou cristão, eu nasci na igreja, eu fui criado na igreja. E eu falei para ele: Deus para você é meramente um nome, mas quando Deus entra em nossa vida de verdade, quando Cristo entra na nossa vida de verdade, nós podemos clamar: Abba, Pai. Nós podemos beber do amor de Deus. Quando você nasce de novo, você está livre. E o Deus te faz livre, o Espírito de Deus te faz livre para você viver esse amor de Deus com você. Ele te faz livre para você viver a graça maravilhosa dele, o seu amor. E ele estava questionando para mim: pastor, eu questiono até a existência de Deus, porque se Deus é todo poderoso, se Deus é amor e é todo poderoso, porque tem sofrimento nesse mundo, porque eu estou passando pelo que eu estou passando, porque eu estou sofrendo o que eu estou sofrendo. Eu disse para ele: Deus te deu tudo o que você queria, liberdade. O que você queria era liberdade, é fazer tudo o que você queria. E Deus deixou você. Deus nunca te pegou pelo pescoço, nunca te puxou pelo braço e disse: agora você vai me servir. Não! Deus deixou você viver e fazer tudo o que você queria. Você foi onde você quis, você tomou as suas decisões, você andou pelos seus caminhos, você satisfez todos os desejos do seu coração. E Deus está ali olhando para você. E agora você cai em si e vê o que as suas decisões, que a sua busca pelo prazer, pelo corpo perfeito, pelo dinheiro, em busca dos prazeres, não deu nada disso para ele, a não ser o puro sofrimento, a desesperança e a desilusão em que você se encontra. E agora esse Deus que te deu liberdade é o mesmo Deus que te ama, que te trouxe a vida, que tem olhado por você, mesmo que você não tenha olhado para Ele. E esse mesmo Deus te diz hoje que quer restaurar a sua vida, quer perdoar os seus pecados, quer trazer você à liberdade, para amá-lo, para andar com Ele e restaurar completamente a sua vida. Eu disse para aquele homem: é isso que Deus quer para mim e para você. É a vida de Deus em nós. Para quê? Para esse relacionamento maravilhoso com Deus. O Espírito que Deus derrama sobre nós, o Espírito Santo. Ele clama: Abba, Pai. Ele nos direciona à presença, ao amor, à cruz, à bondade de Deus, à misericórdia de Deus. Se você está em Cristo, como esse texto diz: logo já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Você vai estar envolvido no amor de Deus. Você vai poder clamar: Abba, Pai. Viver esse relacionamento profundo. Deus não é um nome. Deus não é simplesmente um banco onde você vai lá quando você está apertado embaixo da porta e diz: olha, eu preciso de tanto aqui. Eu estou no apuro, eu estou no aperto. Não. O que te traz a presença de Deus é como Jesus nos ensinou a orar. Jesus fala do pão nosso de cada dia na oração dele, sim ou não? Mas o que inicia a oração de Jesus é a expressão mais maravilhosa que pode existir: Abba. É a mesma expressão que Paulo usa nesse texto.
É a mesma expressão que o Espírito de Deus vai nos guiar. Abba, Pai. O que inicia a oração de Jesus, o que leva Jesus a orar, não é o pão nosso de cada dia, não são os problemas e necessidades da vida, mas é o grande entrega no amor de Deus. O Espírito de Deus te liberta do pecado para te trazer de novo para os braços do Pai Celestial. A esse amor maravilhoso, para você dizer Abba, Pai, para você desfrutar desse Deus que é o próprio amor maravilhoso, Senhor. Ele te liberta também da autossalvação. Ele te liberta daquela tentativa inútil de se salvar. Essa semana eu tive duas experiências muito interessantes. Eu saí daqui numa quarta de manhã, minha folga, quarta de manhã, eu saí aqui da igreja, e aí eu estava passando, e eu vi um monte de gente com a testa suja de preto. Assim, com a testa suja de preto. Eu falei, gente, que rumo de gente é essa com a testa, não era uma pessoa, muita gente com a testa preta. Aí eu entrei na rua, aí tinha duas senhoras, eu parei o carro, falei, não, calma aí, parei o carro. Eu disse, senhora, bom dia. Duas senhoras, bom dia. Eu falei, por que tem um monte de gente com a testa preta? Ela, que hoje é a quaresma. Eu falei, significa o que isso, Senhor? Ela disse, eu não sei, Zefinha, explica aí. Aí Zefinha foi começar a tentar explicar, também não deu conta de explicar. Zefinha não conseguiu falar o que era. E a outra experiência que eu tive foi a mesma coisa, eu também não consegui explicar o que era uma outra mulher. Não consegui explicar por que passa aquilo na testa, aquela cinza na testa. E eu estava dizendo para esse rapaz, que eu estava comentando ainda agora, eu disse para ele, veja, não há nada que você possa fazer que possa te salvar. Porque se as boas obras podem te salvar, para que Cristo morreu na cruz? Tá, eu faço boas obras, então os meus pecados são perdoados. Então para que Cristo morreu na cruz? Morreu à toa, se você pode se salvar. Não, a minha inteligência pode me salvar. Pode apagar os meus pecados. Então se a sua inteligência pode salvar, para que Jesus morreu na cruz? Morreu à toa. Ele falou a verdade, né, pastor? Eu falei, se você pode se salvar, se nós como humanidade podemos nos salvar, Cristo morreu à toa. Ele morreu, então para que ele foi na cruz? Nós podemos nos salvar. Mas a história da humanidade mostra que nós não podemos nos salvar. Que nós temos como até os cientistas mostram, o relógio do fim do mundo, que foi tão noticiado esse mês de janeiro e fevereiro aí, que o mundo, ele desemboca para esse momento da meia-noite, onde uma autodestruição acontece. Nós precisamos de um Salvador. Nós temos tecnologia, nós temos dinheiro, nós temos vacina, nós temos tanta coisa, mas nós não temos o sangue de Jesus, porque só Ele pode nos purificar de todo pecado. Apenas Deus pode nos dar o perdão dos nossos pecados. Não tem tecnologia, não tem inteligência, diplomas, dinheiro, riqueza, nada pode apagar o pecado, a não ser o sangue de Jesus. Amados, nós não podemos nos salvar. Paulo vai dizer em Gálatas 5, versículo 2, diz, eu Paulo vos digo que se vos deixar de circuncidar, se vocês tentarem buscar a salvação pelas suas próprias obras, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifica todo homem, ele fala a segunda vez, que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, vocês caíram da graça. É interessante que Paulo diz que quem se desliga de Cristo, quem cai da graça, é aquele que tenta salvar-se a si mesmo através da religiosidade das boas obras. A gente acha que o que faz alguém cair da graça é o adultério, ou é a imoralidade, ou é matar alguém. São todos esses pecados terríveis. Mas o que separa alguém de Cristo é quando a pessoa tenta salvar a si mesma. Aquele que pode te salvar é aquele que está no barco e você está no oceano aberto.
Não tem outro ponto fixo. O único barco e o barqueiro é Cristo. Se você não for salvo por Ele, você vai perecer. Você é livre para ser salvo por Cristo Jesus. Mas você também é livre do pecado e da morte. Paulo vai dizer em Romanos 8:1, porque agora já nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo, porque por meio de Cristo, porque Cristo é, pelo que Ele fez na cruz, a lei do Espírito da vida, esse poder da presença, da vida do Espírito Santo de Deus, nos libertou do pecado e da morte. Quem está em Cristo não está mais obrigado a pecar, não é mais cativo do pecado, foi livre, foi livre. Alguém está em Cristo Jesus, é alguém que não está vivendo em vícios. Por quê? Porque Cristo nos libertou, o Espírito Santo de Cristo habita em nós. Como essa pessoa agora está cativa do pecado? Não está mais, porque Cristo habita em nós. Então essa pessoa está livre. Se você vê alguém que diz que está em Cristo, mas está vivendo nos vícios, cativo do pecado, na vida de trevas, sem uma vida de santificação, eu não estou dizendo uma vida de perfeição, porque nenhum de nós é perfeito, todos nós vamos tropeçar em algum momento, mas em uma boa parte da vida, há uma vida de santidade. Se você vê uma pessoa que vive uma vida de queda, de trevas, e essa pessoa diz, eu estou em Cristo, essa pessoa está totalmente enganada, porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Livres para quê? Para viver a vontade de Deus. Por isso que esse texto, capítulo 5, versículo 16 de Gálatas, Paulo vai dizer, por isso digo, andai no Espírito. Veja, já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Eu recebi o Espírito Santo, o Espírito de Deus, então eu vou andar no Espírito. É um imperativo, andai no Espírito. Andai ontem, andai hoje e andai sempre. Andai no Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne, essa inclinação para o pecado, carne aqui não é corpo, carne aqui é essa inclinação para o pecado, porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é contrário à carne. Eles estão em conflito, em guerra, em luta um contra o outro, de modo que vocês não façam o que é a vontade de Deus, o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito de Deus, vocês não estão mais debaixo da lei, vocês não estão mais cativos ao pecado. Por quê? Porque o Espírito de Deus te dá o poder para vencer o pecado. É mais ou menos como um avião. Um avião é impossível daquele troço voar. Toneladas e toneladas de aço estão ali. Fora tudo que tem dentro, jeito, bagagem, aquele trem todo. Como é que um avião voa? Ele precisa das turbinas para quebrar a lei da gravidade. Enquanto as turbinas funcionam, ele rompe uma lei que está sobre ele, a lei da gravidade. Quando as turbinas se desligam, quebram o avião, cai, ou ele pousa. Precisa haver uma lei mais forte do que a lei da gravidade, para que aquele avião voe. Assim também o cristão, o Espírito de Deus te dá um poder que está acima da natureza pecaminosa, para você vencer o pecado e não ser um cativo do pecado. Por isso que o cristão não está obrigado a viver no pecado. Ora, versículo 19, as obras da carne são manifestas, e são, ele vai dizer, aquilo que você vive sem Cristo. E o que você vive sem Cristo? Os 3 primeiros pecados sexuais. Segundo Freud, ia gostar muito desse texto, porque na ideia de Freud, o primeiro impulso do ser humano é o impulso sexual, é um dos impulsos bem fortes,
do ser humano, mas na Bíblia o primeiro impulso do ser humano é a idolatria ou a adoração, e depois a sexualidade. Mas o texto sagrado começa aqui com a imoralidade sexual, a impureza, que é essa imoralidade no coração, na mente, e a libertinagem, que é quando alguém antes praticava o pecado da imoralidade escondido. A libertinagem é o que? Quando essa pessoa abre gás e diz para ele, sai do armário, conta para todo mundo o que está fazendo. Eu estou traindo mesmo, enfim, todo mundo já sabe, a minha vida é essa e acabou. Isso é libertinagem, só perdeu a vergonha, não tem nada depois disso. Esse é o último estágio que alguém pode viver da imoralidade. É quando a pessoa perde a vergonha. Daí para lá uma descida terrível que a pessoa vai viver. A pessoa começa com a imoralidade na sua mente. Essa imoralidade toma um corpo, a prática. E aí a pessoa vai praticando a imoralidade, se acostuma com o pecado, até que essa pessoa diz isso para todo mundo, perdeu a vergonha daquele pecado. Esse é o fim do poço para essa pessoa. Então, sem Cristo, vivemos isso. É isso aqui. E no mundo, num país, um dos países mais imorais do mundo é o Brasil. A imoralidade no Brasil ultrapassa todos os limiares. Terrível. O consumo de pornografia no Brasil na internet é um dos mais elevados do mundo. O brasileiro é o povo que mais, um dos povos que mais consome pornografia no mundo. No mundo. É o brasileiro. E isso é homem e mulher. Não tem diferença. Irmãos, é trágico isso no nosso país. A imoralidade destrói famílias, a imoralidade destrói o talento, o dinheiro. Ninguém que viva na imoralidade vai ser feliz. A imoralidade sempre trará grande destruição. Os abortos que são feitos aos milhares por ano no Brasil, alcançando até a casa de mais de 1 milhão no Brasil, é devido ao estado da imoralidade. Milhares de crianças inocentes são mortas diante da imoralidade. E ela está aqui encabeçando a lista: 3 pecados sexuais, depois 2 pecados espirituais: idolatria e feitiçaria, adoração de imagens, culto a si mesmo, adoração ao dinheiro. Farmaqueia, a palavra grega para feitiçaria, daí vem a palavra farmácia, é daqui que vem, no sentido de poções mágicas, ok? A ideia aí da feitiçaria. Depois vem os pecados relacionais, sociais: ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, divisões, facções, inveja. São pecados sociais, nós cometemos uns contra os outros, e a lista é grande, é maior aqui essa lista de pecados sociais, aqueles pecados que estão dentro da família, que estão no trabalho, que estão no trânsito. Em todo lugar que você vai, esses pecados se fazem presente. Vivemos num país onde sempre se acreditou, e isso tem se desmentido cada vez mais. Não, brasileiro é um povo pacífico demais. Aonde você já viu isso? Totalmente contrário à realidade do nosso país. Estava vendo um homem, inclusive ele é bombeiro, ele falou: nossa, nesse carnaval tiveram 20 pessoas esfaqueadas de uma só vez, lá no bloco, lá no plano. Isso é o que a gente vai ver daí, essa violência intrafamiliar, que principalmente na pandemia cresceu aí para 600% nas famílias. Meus irmãos, violência contra a mulher, violência contra a mulher, crime, precisa ser denunciado. Quem bate em mulher tem que ir para a cadeia, é um negócio sério. E o país, está cheio desse negócio, espancamento de crianças, coisa terrível. A violência tem tomado no nosso país, tem se multiplicado no nosso país, um país dividido.
Está aqui o nosso texto. Depois, 2 pecados que terminam a lista das obras da carne, que dizem respeito à night, ao frevo, bebedices e orgias e coisas semelhantes. Orgias aqui eram festas que terminavam na imoralidade, eram festas da bebedice, do deus Baco, o deus do vinho, a cachaçada, que o pessoal, os frevos, as nights aí, que o pessoal, essas vibes aí do pessoal. Aqui está o nosso texto. E coisas semelhantes a essas que a lista traz aí. E olha o destino. Olha como Paulo termina o versículo 21. E coisas semelhantes a essa, eu os advirto, como antes já tinha advertido vocês, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ninguém que está vivendo isso aqui vai para o céu. No nosso país, nós vivemos uma cultura que qualquer um que morre vai para o céu. Vira anjo, instantâneo, morreu, vira anjo. Morreu, vira anjo. Pode ser, seja lá quem for que seja. Eu quero dizer uma coisa para você. Essa é uma ideia do politicamente correto. Não, gente, a gente tem que, a gente não vai abrigar isso contra ninguém e tal, não sei o quê. A gente quer sempre, mas não é assim. A Bíblia está dizendo, eu quero ler de novo para vocês, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E Paulo está ratificando o que ele disse, porque ele já disse isso, e ele está dizendo de novo para eles: não se engane, não se engane. Ninguém que viva na carne agrada a Deus. Ninguém que está seguindo o seu próprio coração, se lançando ao pecado, está vivendo no Espírito. Por isso que ele começa o texto dizendo no versículo 16: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos ardentes da carne. A carne luta contra o Espírito luta contra a carne, são opostos entre si. Mas agora ele vai dizer que nós devemos andar no Espírito. Lembra do texto? Do capítulo 2, versículo 19: estou crucificado com Cristo. Paulo vai dizer: eu estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. O mundo aqui no sentido do pecado, não o mundo das pessoas, não o mundo da natureza, não é isso. O mundo aqui é esse sistema de pecado, que é anti-Deus, que te leva para longe de Deus, que arruina a sua vida, que destrói a sua vida, que destrói a sua vida, e que te leva para longe de Deus, não apenas aqui, mas eternamente, porque não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Estou crucificado com Cristo, e Cristo foi crucificado para o pecado. Volta aquele rapaz com quem conversei essa semana: pastor, porque eu estou sofrendo tanto. Não é isso que a gente faz. A gente se lança no pecado, vive uma vida de trevas, e depois pergunta por que Deus deixa eu sofrer. Ué, o salário do pecado não é a morte? O que você quer? Você vive uma vida de erro e quer que isso dê certo? Você vive o pecado e quer que tenha vida? Não, o pecado vai gerar morte. Mas Cristo te chama a vida, e aqui está a vida, Cristo Jesus. Versículo 22, capítulo 5, versículo 22: mas o fruto do Espírito é, se o Espírito de Deus está em você, se você nasceu de novo, se o Espírito de Deus habita em você, se você foi a cruz de Cristo, se Cristo vive em você, seu coração vai estar cheio de amor. Mas o fruto do Espírito é amor, como uma rosa que tem muitas pétalas. O fruto do Espírito é o amor de Deus em você. Sua vida vai estar
está cheio de amor. O que o mundo procura? O que a nossa cultura diz? O que dizem as músicas de sofrência? Se você analisar essas músicas de sofrência, todo mundo está atrás do amor. Eu te deixei, eu te traí, eu te peguei, tu me pegou. Eu tenho teu telefone, desligo o meu. É um negócio complicadíssimo. E esse povo está tudo atrás do amor. Só que o que eles têm são aqueles 3 primeiros pecados: imoralidade, impureza e lascívia. Aquilo não é amor. Mas essas pessoas estão atrás do amor. O ser humano está atrás do amor. E a Bíblia diz que Deus é amor. E se Cristo habita em você, o amor de Deus habita em você. E o seu coração estará cheio desse amor maravilhoso de Deus, cheio da graça de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor. Alguém que está em Cristo está cheio do amor de Deus. Cheio do amor de Deus. Esse amor se manifesta no seu coração de 2 formas: alegria e paz. Olha que lista maravilhosa. A primeira coisa que vai encher seu coração de alegria. Está aí uma coisa que o mundo procura o tempo inteiro. A nossa cultura, a nossa sociedade estão atrás disso o tempo inteiro. O que? Prazer e paz. Alegria e paz. As pessoas trabalham, as pessoas estudam, as pessoas vão para a night, entretenimento, fazem de tudo para terem a paz, a alegria e paz, para terem seus corações cheios de amor. Mas o que tem? Culpa, peso, distanciamento de Deus, tristeza, sofrimento. Mas quando você vê Cristo, quando Cristo habita em você, por meio da graça dele, do novo nascimento, dessa experiência maravilhosa do arrependimento em Deus, aí o seu coração é cheio do amor, e então você vai ter alegria e paz. A alegria no seu coração, ela independe do estado em que as coisas estão. Não importa se você está doente ou são, se você está com problemas ou não, a alegria de Deus e a paz de Deus está sobre você, porque você sabe que tem um Pai celestial que está guardando, cuidando de você, e que os seus pecados foram perdoados. Você não está mais em guerra com Deus, e nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo. Aí a alegria e aí a paz no seu coração. E depois a lista continua: paciência, essa atitude resiliente. A palavra grega é macrotomia, quer dizer, está longe da ira. É alguém que está sofrendo, mas é alguém resiliente, é alguém que tem força de Deus, é alguém que tem graça de Deus, é alguém que tem paz de Deus. Seu coração está cheio de amor, de alegria, de paz, mesmo no sofrimento, mesmo na angústia, mesmo na dor. Essa pessoa está cheia do amor de Deus. Não são palavras da psicologia positiva. Olha, tudo vai dar certo. Faz um coraçãozinho, tudo vai, pensa positivo aí, vai, pensa positivo, que tudo na sua vida vai dar certo. Ó, não fala palavras negativas, hein? É tipo uma saída da realidade. É mais ou menos isso. Você vai para Nárnia, é tipo algo assim. Você sai da existência, você sai da realidade e fica falando palavras e acreditando no mundo de fantasia. É tipo Alice no País das Maravilhas. Essa ideia dessa psicologia positiva. O Evangelho não. O Evangelho te põe de pé no chão, te faz encarar o pecado, te faz encarar a vida, te faz encarar o sofrimento, as lutas, a alegria, a morte, te faz encarar tudo, mas sob a mão de Deus, esse Deus onipotente, todo-poderoso, Pai amoroso, gracioso, que diz para você: não se preocupe, nem o fio de cabelo da vossa cabeça se perderá. Ele tem um controle sobre tudo, Ele está agindo, Deus vivo, que opera em nossa vida. É daí que vem a nossa paz, a nossa segurança, a resiliência cristã, a força no meio da fraqueza. Não vem de você mesmo, vem dEle.
vem de quem Ele é, da graça dEle, do amor dEle por você, paciência, e aí então, aqueles atributos que dizem respeito ao social, aos relacionamentos, você vai ser amável com as pessoas, dócil, delicado, bondoso. Aqui é o oposto do ser grosseiro, aqui é o oposto do ser duro, perverso, vingativo, alguém que guarda ódio no coração. Não, aqui é a bondade, e a bondade não apenas nos atos, mas no coração, porque amabilidade e bondade são irmãos gêmeos. Um é o coração, a outra são as atitudes, as ações. Bondade e amabilidade. Um cristão verdadeiro não é alguém vingativo. Um cristão verdadeiro não tem seu coração guardando ódio e mágoa, rancor, ressentimento. Não. O amor de Deus entrou. Assim como você foi perdoado, você perdoa. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Da mesma forma que fomos perdoados, perdoamos. Alguém, Paulo vai dizer nos versículos anteriores para a igreja: se vocês se mordem e se devoram. Paulo está dizendo para a igreja aos Gálatas assim: vocês estão parecendo cachorro, se mordendo e se devorando uns aos outros. Sabe por quê? Porque vocês estão longe de Cristo. E quem está longe de Cristo vive assim, igual o bicho, se mordendo e se devorando. Não. Se você está em Cristo, em palavras, em ações, em intenções, pensamentos, sentimentos, vai haver docilidade, amor, bondade no seu coração, fidelidade. Está aqui uma coisa extraordinária que Deus produz em nós. Alguém que está vivendo cheio do Espírito é alguém fiel, comprometido, quer compromisso. É alguém que é responsável, que tem uma palavra, é fiel no seu casamento, fidelidade, é fiel aos seus filhos, fidelidade, é fiel à sua família, fidelidade, é fiel a Deus, fidelidade. Como é que alguém diz que está cheio do Espírito Santo e quer acabar com o casamento? O que é isso? Não diz a Bíblia que Deus odeia o divórcio? Como alguém diz que está cheio do Espírito Santo e quer acabar com o casamento? Que negócio é esse? De jeito nenhum. Alguém que está cheio do Espírito Santo é fiel. Fidelidade. E fidelidade se mostra em dois extremos: quando você tem muito e quando você tem pouco. Por isso que eu gosto dos votos do casamento: na pobreza e na riqueza. Nos dois extremos, firme, amando o cônjuge. Mansidão é a outra palavra, essa palavra maravilhosa, difícil até de traduzir, para o texto do grego, que significa a docilidade e a firmeza. Ao mesmo tempo que é firme, é doce, é amável, ao mesmo tempo que corrige, ao mesmo tempo que beija, que abraça. Essa qualidade tão preciosa que os pais devem ter com os filhos, prontez. É aquele amor, ao mesmo tempo que eu beijo, que eu abraço, que eu elogio. Eu sou o pai, eu sou a mãe, eu ponho limites, eu digo não. Estava conversando com uma mãezinha essa semana, e até falando para essa mãezinha de um adolescente. Eu falei: olha, às vezes a cultura joga umas coisas e a gente cata esse negócio para viver e faz dos filhos cobaia. Você, filho, pode ser tudo que você quiser. Não, calma aí, diz de novo. Não, filho, você pode ser tudo que você quiser. Não. Seu filho não pode ser tudo que ele quiser.
Ele não pode ser tudo. Porque você precisa dizer para o seu filho que não dá para ele ser tudo que ele quiser. Você tem que dizer para o seu filho e colocar os pés dele no chão. Dizer para ele, filho, não dá para você ser isso aqui. Por exemplo, pai, eu quero ser jogador de futebol. Filho, deixa eu dizer uma coisa séria para você. Você gosta de futebol, não gosta? Papai também na sua idade amava futebol. As férias era de ter ido na rua jogando bola quando era adolescente. Mas você não tem futebol suficiente para jogar bola. Profissional não. Vai ser seu hobby, vai ser sua alegria. Você vai chegar do trabalho, dia cansado, dar um beijo na sua esposa, meus meninos, dizer, bem, eu vou jogar uma bolinha agora, à noite ali com os amigos no campo, daqui a pouquinho eu estou aí, 1h30 eu estou aqui. Porque se você não faz isso, e você diz para o seu filho, você pode ser tudo o que você quiser, meu filho, ele vai ter a frustração dele lá fora. Quando depois ele tem investido tudo, ele vai ficar lá no centro da Ceilândia, como eu conheço um, vendendo água no semáforo. Porque ninguém diz para ele, filho, não dá para você ser jogador de futebol. Conheci outro, que já é um cara velho, que na adolescência se encantou por mangá e por japonês. Se encantou por isso. E foi fazer faculdade de japonês. Ninguém chegou para ele e disse, filho, japonês não dá para sustentar a vida. Mas não, você pode ser tudo o que você quiser. Aí fez japonês. Hoje mora de favor na casa da sogra, porque não consegue sustentar a família. Então às vezes a gente fica nessa vibe aí. Não, está todo mundo dizendo que você pode ser tudo que você quer. Não, filho, você, Prautez diz para você o quê? Não. Prautez, essa qualidade tão maravilhosa da mansidão, quer dizer força e amabilidade. É o que os ingleses chamam de amor duro, que os pais têm que ter, que está faltando na nossa geração. Porque a vida vai impor em mim, esse adolescente, essa criança lá na frente, e era você que tinha que ter dito, não, filho, olha, é bom que você goste disso aqui, mas você não vai conseguir viver disso. Na realidade, a maioria das pessoas não vive do seu hobby. Essa força, essa gentileza, essa doçura e essa firmeza, esse equilíbrio que a gente precisa ter. E por último o texto diz domínio próprio, que é o controle da minha alma, é o controle dos meus desejos, é o controle da minha mente. Olha para trás na sua vida. Olha para trás na sua vida. Você se seguiu alguns impulsos do seu coração. Hoje você olha para trás e diz, se eu pudesse voltar, não tinha me lançado nesse troço, não tinha seguido o meu coração. Novamente a cultura diz para você, siga o seu coração, faz tudo que o seu coração disser. A Bíblia está dizendo não, faz tudo o que a palavra de Deus disser, porque o seu coração vai te enganar. Naquele momento você tem certeza absoluta do que você quer, até que você fique um pouco mais velho, até que a experiência mostre para você, cara, aquilo não foi certo para fazer. E às vezes eu vi uma mulher dizendo para mim assim, ela falou, olha pastor, eu conheço ela desde a adolescência. Ela disse, pastor, eu casei. Minha mãe disse para mim, olha, não faça isso, esse rapaz não é direito. Mãe diz, mãe, você não sabe de nada. E se lançou. Infelizmente, ela divorciou, sofreu muito, por anos sendo traído pelo marido. Mas naquele momento eu não queria ouvir ninguém. E a gente não é assim. A gente às vezes dá aquela impressão que não quer ouvir ninguém, não quer ouvir quem ama a gente, porque a gente quer só seguir o coração, não faz aquele empréstimo, não compra tal coisa, não, mas a gente segue o coração, o impulso. E aqui é importante esse domínio próprio, esse parar e refrear seu próprio coração, dizer, opa, calma aí, gente,
Será que eu estou indo na direção certa? Será que é isso aqui que eu devo fazer de verdade? Será que essa é a decisão? Porque as pessoas que me amam estão dizendo para mim não fazer isso, ou ir por outro caminho. Será que eu não devo dar ouvido às pessoas que entendem? É isso que o texto está nos chamando. A ter aquele domínio de todo o nosso coração. A cultura diz algo para você: se lança, tira o pé do chão, se joga, deixa a vida te levar, vida leva eu. Mas não faz isso não, porque não vai dar certo. É melhor você parar, olhar para Deus, para aquele que tanto te ama, e poder seguir a verdade do Evangelho e viver no Espírito. Amém? Vamos nos colocar de pé e orar ao Senhor nesse instante. Feche seus olhos. Isso, feche seus olhos. E vamos orar ao Senhor. Ele te libertou.